Olá, tudo bem? E aí, tá curioso para saber como é que você vai fazer para classificar os pontos críticos de uma função de duas variáveis? Então fica comigo até o final dessa aula que nós vamos ver o teste da segunda derivada e ver como aplicar isso para classificar os pontos críticos que nós encontrarmos da nossa função. Roda a vinheta! I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Então, vamos iniciar aqui e ver como é que funciona o teste da segunda derivada. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você quer mais conteúdos de cálculo 2 e de outras disciplinas? Quer mais exercícios resolvidos? Caso isso te interesse, então se inscreve aí no canal, caso você ainda não seja inscrito. E também deixa um like nesse vídeo para que o YouTube possa divulgar para mais pessoas e esse projeto realmente crescer e as pessoas possam ter, esse conteúdo disponível de qualidade 0800, tá bom? Então vamos aqui, pessoal. O teste da segunda derivada, ele vai justamente nos ajudar a classificar os pontos críticos que nós encontrarmos na nossa função. Então a gente tem uma função cuja as derivadas parciais sejam contínuas, certo? Uma bola centrada no ponto que eu estou analisando, e em particular que esse ponto seja um ponto crítico, né? Ou seja, o gradiente da função aplicado nesse ponto dá o vetor nulo, né? Ou seja, esses aqui são os pontos críticos que a gente viu na aula passada, né? E aí, se você não viu essa aula, você pode clicar nesse link aqui, ou então no link que está aí na descrição do vídeo, tá bom? Então, a gente vai definir o que a gente chama de hessiana da função f num ponto AB. Quem é, professor, essa hessiana? É esse determinante aqui, tá bom? Formado, na diagonal principal vão ser as derivadas x e derivada com relação a y duas vezes, e na diagonal secundária as derivadas trocadas, certo? Que a gente chama de derivadas mistas. Uma observação aqui é o seguinte, né? Como eu estou pedindo que as derivadas parciais elas sejam contínuas na vizinhança de um ponto, aí a gente já viu, né, pelo teorema de Schwarz, que essas derivadas parciais elas comutam. Então, na verdade, aqui, né, a gente vai ter a mesma coisa, ou seja, já vai economizar o nosso cálculo, né? Basta a gente calcular uma das derivadas que, consequentemente, a gente vai saber a outra, tá? Bem, e aí o que é que o teste diz pra gente? O teste diz o seguinte, se esse determinante aqui der positivo no ponto, certo? Sempre eu vou aplicar no ponto, aqui não está omitido isso. Mas sempre que eu aplicar, se der positivo, a hessiana der positivas, e a segunda derivada com relação a x também der positiva, então f é um ponto de mínimo local. Tá beleza? Para você memorizar, lembra que quando a segunda derivada dá positiva, você tem mínimo local. Porque observe que quando a gente tem o caso paralelo, né, que é também quando, certo? Aqui a gente tem duas situações quando h é positivo, né? Então aí quando h é positivo, eu tenho que analisar a segunda derivada com relação a x, tá? Aí eu tenho, quando ela é negativa, então f de AB é um máximo local, certo? Ou seja, é como se fosse uma coisa inversa, né? Quando dá negativo, é um máximo local, quando dá positivo, é um mínimo local, tá? E aí, se a gente faz a conta disso aqui, aplica no ponto, e o determinante der negativo, aí já morreu, o ponto ele é de Cella, tá bom? Então, determinante positivo, a gente vai olhar o sinal da segunda derivada, para dizer se é máximo ou mínimo local. Se der negativo, é ponto de Cella, beleza? Aí você pode estar se perguntando aí, beleza, professor, tranquilo, show de bola. Só que tem um porém. Eu estou vendo aí que você está colocando H positivo, H negativo. E se H for zero? Bem, minha gente, como nem tudo na vida são flores, né? Infelizmente, quando H é igual a zero, o teste ele não é conclusivo. Então, se H for igual a zero,
o teste não vai dizer nada para a gente. E aí esse ponto pode ser tanto de máximo, como de mínimo, como um ponto de célula. Aí tem que ser, ó, no braço, como a gente fez na aula passada, tá? Mas já vai ajudar bastante a gente aqui a resolver vários casos. Então vamos aqui fazer um exemplo, né? Deixei aqui um resuminho do teste da segunda derivada para a gente poder lembrar na hora de resolver o exercício, tá? Então, só relembrando, a gente tem aqui o determinante, né, da matriz hessiana, e aí a gente tem, né, quando h é positivo e a segunda derivada com relação a x positiva é mínimo local, hessiana positiva com derivada segunda negativa, máximo local, hessiana negativa, ponto de célula e se for igual a zero, né? Então Deus que nos ajude porque a gente tem que fazer no braço, né? Mas vamos torcer para cair em um desses três casos aqui para facilitar a nossa vida, né? Então beleza, a gente já viu, né, que os candidatos a máximos e mínimos são justamente os pontos críticos da função. Então, como é que a gente encontra os pontos críticos? A gente calcula o gradiente da função e iguala ao vetor nulo, né? Então, como a gente tem aqui uma função que ela é do R2 na reta, né? Então a gente tem que o gradiente de f, ele é o fx, fy, né? As coordenadas. Então vamos calcular aqui a derivada com relação a x. Derivando com relação a x, y é constante, né? Então aqui vai dar 4x3, aqui a derivada é zero. Derivando com relação a x, y é constante, então aqui vai dar menos 4y. E aí a derivada da constante é igual a zero. E a gente tem que a derivada com relação a y, agora x é constante, né? Então aqui dá zero, aqui vai dar 4y3. Derivada aqui com relação a y, x é constante, vai dar menos 4x. E a derivada de 1 é igual a zero, né? Beleza, então encontramos a derivada. E aí a gente quer encontrar os pontos em que isso aqui dá igual ao vetor nulo, né? Que são os pontos críticos, né? Então, os pontos críticos de f atendem o seguinte, né? Um sistema aqui que a gente vai formar, que é 4x3 menos 4y igual a zero e 4y3 menos 4x igual a zero. Tá? Bem, observe, ó, que tanto na equação que eu vou chamar aqui de I e essa de 2i, tanto em I como em 2i, eu tenho 4, ó, em todos os termos. Então eu posso, para simplificar a nossa vida, eu posso simplesmente dividir por 4 as duas equações, né? Então, fazendo isso, a gente fica com o seguinte, ó. E aqui eu já vou passar o y para o segundo membro, que ele vai positivo. Então vai ficar x3 igual a y, né, ó. Dividir por 4, então aqui fica x3 menos y, e passei o y para o outro membro, ele troca o sinal. Nessa aqui, eu vou simplesmente dividir por 4. Então vai ficar y3 menos x igual a zero. Tá? Beleza. Por que eu já fiz isso aqui? Porque eu vou substituir na segunda equação o valor de y por x3. Então, substituindo 1 ou i em 2i, temos. Né? Então a gente vai ficar aqui, ó, x ao cubo elevado ao cubo menos x igual a zero. Então eu tenho aqui uma potência de potência. Então cuidado, né? A gente não soma, a gente multiplica. 3 vezes 3, 9. Então eu vou ficar com x à nona menos x igual a zero. Coloca aqui x em evidência. Vai ficar x9 dividido por x dá x8. Menos x dividido por x dá 1. Bem, então isso diz para a gente que x é igual a zero ou x à oitava menos 1 é igual a zero. Mas aqui, ó, eu passo 1 para o outro lado.
Então a gente fica x igual a 0 ou x à oitava igual a 1. Quando eu passar aqui a raiz oitava, isso aqui também vai me dar dois valores reais, né, possíveis. Porque, observe, se eu substituir aqui x por menos 1 elevado a 8 dá 1. E quando x for 1, também 1 elevado a 8 dá 8. Então, daqui a gente tira que x é igual a 0 ou x é igual a mais ou menos 1. Beleza? Então, essas são as três raízes reais desse polinômio aqui. Pronto. E agora, professor? Bem, agora eu vou pegar os valores de x e vou substituir aqui na primeira equação para poder encontrar os valores de y e a gente determinar quem são os pontos críticos, né? Então, quando x for igual a 0, substituindo aqui ó, na primeira, a gente vai ficar com 0 ao cubo igual a y, implica que y é igual a 0. Então, a gente tem aqui o primeiro ponto crítico, coordenada x igual a 0, y igual a 0. Beleza? Segundo ponto, x igual a 1. Bem, quando x for igual a 1, eu vou ficar com 1 ao cubo igual a y. Só que 1 ao cubo é 1, então y é igual a 1. E aí isso dá o segundo ponto crítico, que é x igual a 1, y igual a 1. Terceiro caso é quando x for igual a menos 1. Então, nesse caso aqui, a gente tem menos 1 elevado ao cubo igual a y. Só que como a potência é ímpar, continua dando menos 1. Então, isso a gente tira que y é igual a menos 1. Então, o terceiro ponto crítico, ele tem coordenadas menos 1, menos 1. Pronto. Então, esse é o primeiro passo. Encontrar os pontos críticos. Feito isso, o que é que eu vou fazer agora? Bem, eu vou determinar quem é a matriz hessiana. Tá? Por quê, professor? Porque eu tenho 3 pontos, então eu vou definir ela dependendo de x e y, e depois eu só faço substituir os pontos, tá ok? Então, para poder determinar a matriz hessiana, a gente precisa calcular a derivada fxx, fyy e fxy, porque como eu falei para vocês, né, como elas comutam, nesse caso aqui, né, que a gente tem um polinômio, então esse valor aqui vai ser igual a esse. Então, beleza. Então, a gente precisa aqui encontrar fxx. Bem, a gente já calculou aqui ó, a derivada f com relação a x. Então, eu vou derivar essa expressão novamente com relação a x. Então, derivando com relação a x essa expressão, né? Y é constante, então aqui vai ficar ó, 3 vezes 4, 12, x ao quadrado. Derivada de menos 4y com relação a x é 0. Né? Então dá isso. Agora eu vou calcular a derivada de x com relação a y. Ou seja, eu vou vir nessa expressão aqui agora e vou derivar com relação a y. Quando eu derivo com relação a y, isso aqui é constante, então isso aqui dá 0. Né? Rapaz, até a meninazinha do Google está querendo participar da aula. Vamos lá. Então, a gente tem, né, ó, que esse termo é constante, então a derivada com relação a y é 0, e aqui a derivada com relação a y dá menos 4. Beleza. Pronto. Agora eu vou calcular a derivada fy e y, ou seja, eu venho nessa expressão aqui agora, ó, derivo com relação a y novamente. Então, quando eu derivar com relação a y, né, aqui vai dar 12y ao quadrado. Já esse termo aqui é constante com relação a y, a derivada é 0. Tá? Então, só para comprovar aqui, como é uma derivada simples, né, eu vou derivar fyx. Então, quando eu derivar aqui com relação a x, isso aqui é constante, dá 0, e aqui dá menos 4. Né? Só confirmando aqui o que eu já tinha falado, né, que essa derivada aqui coincide com essa, como a gente viu lá no teorema de Schwarz. Beleza, então quem é a nossa matriz hessiana de f num ponto qualquer? Bem, professor, vai ser o seguinte, fxx, né, que é 12x ao quadrado, tá aqui, ó, fxx
no outro termo da diagonal principal é 12y ao quadrado. Pronto. E aqui vai ficar menos 4, menos 4. Pronto. Uma matriz 2 por 2, o determinante é diagonal principal menos diagonal secundária, né? Então isso aqui dá igual a 12x ao quadrado vezes 12y ao quadrado. Vai dar 144 x ao quadrado y ao quadrado. Menos por menos dá mais, só que é menos a diagonal secundária. Então, menos 4 vezes 4, 16. Pronto. Então, essa é a hessiana, né, da nossa função f. O que é que a gente vai fazer agora? Qual é o próximo passo? Testar, né, o que é que vai acontecer em cada ponto e analisar o sinal para a gente poder ver ali. Tá? Pronto. Então, vamos substituir aqui nos pontos, né, para a gente poder ver o que é que vai acontecer. Então, primeiro vamos analisar aqui P1, que é o 0, 0. Bem, quando a gente analisar aqui no P1, ora, a gente vai ter, né, 144 vezes 0 ao quadrado, vezes 0 ao quadrado, menos 16. Bem, esse termo aqui dá 0, né? Vai sobrar só menos 16, que é menor que 0. Então aí já morreu, professor. Menor que 0 é ponto de Cela. Exatamente. Então, pelo teste da segunda derivada, P1 é um ponto de Cela. Beleza? Pronto, então vamos para os próximos. Vamos para P2. P2 é o ponto 1, 1. Então eu vou substituir aqui na hessiana e vamos ver o que é que acontece no ponto P2, né? No 1. Bem, aqui vai dar o seguinte. 144 vezes 1 ao quadrado, vezes 1 ao quadrado, menos 16. Então aqui vai dar 144 menos 16. Então isso aqui vai dar igual a 128. Né? Beleza? Que é um número o quê? Positivo. Ah, professor, a hessiana deu positivo, isso. Então, eu estou em um desses dois casos, né? Ou é o ponto A, ou é o ponto B. Né? Então, para a gente poder determinar se vai ser um máximo ou um mínimo local, eu tenho que calcular quanto é que vale, né, a segunda derivada no ponto P2. Ou seja, eu vou calcular fxx no ponto 1, 1. Bem, fxx a gente já calculou aqui, é 12x ao quadrado. Né? Então, isso aqui dá igual a 12 vezes 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 vezes 12, 12, que é maior que 0. Então, ó, hessiana positiva com derivada segunda com relação a x positiva. Então, é um ponto de mínimo local. Né? Logo, P2 é um ponto de mínimo local. Tá? Aí fica atento, se por acaso no exercício pedir o valor mínimo, né, nos pontos de mínimo local, você vai ter que pegar o ponto 1, 1 e calcular na função, tá bom? Mas não foi o que o exercício pediu. O exercício só pediu para a gente encontrar os pontos, tá? E classificá-los. Bem, então vamos lá para o próximo ponto, que é o P3, que é o menos 1, menos 1. Bem, nesse ponto aqui, a hessiana vai dar o seguinte, né? Bem, as coordenadas são menos 1 e menos 1. Então, substituindo aqui, vai dar 144 vezes menos 1 ao quadrado vezes menos 1 ao quadrado menos 16. Como está ao quadrado, né, o resultado vai dar positivo. Então, aqui vai continuar dando 144 menos 16, que dá igual a 128. Ou seja, maior que 0. Tá bom? Então, caímos de novo
né, possivelmente uma dessas duas condições. Então a gente tem que agora encontrar quanto é que vale a segunda derivada nesse ponto menos 1, menos 1. Bem, fxx, novamente, é 12x ao quadrado, né? Então isso aqui vai ficar 12 vezes menos 1 ao quadrado. Só que menos 1 ao quadrado é 1. Então, vezes 12 dá igual a 12, que é maior que zero. Ou seja, também temos um outro ponto de mínimo local, certo? Então, logo, P3 de coordenadas menos 1, menos 1 é um ponto de mínimo local. Beleza? Então, graças a Deus, né? Todos se encaixaram aqui no caso em que o teste ele é conclusivo, tá bom? Bem, então só para vocês visualizarem aqui essa figura, né? O editor, você pode, por favor, colocar aqui o gráfico da função aqui ao lado? Pode? Ah, beleza, ele vai botar, pessoal. Agora, tá, beleza. Então, olha aí, esse editor é tampa mesmo. Tá bom? Então vocês estão vendo aqui, ó, né? Ó, tem o ponto aqui, ó. Esse e esse outro ponto, né, de mínimo local. E nesse meio aí, né, é onde é o ponto de Sela. Tá bom? Então esse é o gráfico. Foi feito lá no GeoGebra, né? Então você também pode usar para ter esse auxílio. E nesse caso, inclusive, pelo gráfico a gente observa, né, que esses pontos, e aí a gente teria que aferir na função para ver se ambos têm o mesmo valor, mas a função ela tem um mínimo global, né? Tá certo? Então veja que é bem tranquilo aplicar o teste da segunda derivada, basta fazer as continhas com calma, né, e pedir a Deus que se encaixe em uma dessas três situações, e aí tá tudo tranquilo, né? Mas se não cair, né, se não encaixar em um desses três casos, a gente tenta fazer como a gente fez na aula passada, tá bom? Também você pode usar, né, esse artifício do GeoGebra, você plota lá o gráfico da função e também vai lhe auxiliar para saber se o ponto é de máximo, de mínimo ou de Sela, tá certo? Então, ó, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, vamos ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.